A palavra que vou ministrar aqui hoje, título dessa mensagem, a mensagem da cruz. Desde que eu me converti, eu me identifiquei com a passagem de 1 Coríntios 18 ao 21. E essa passagem, ela fazia menção ao meu passado, da maneira como eu vivia, da maneira como eu via as coisas. E isso fez eu refletir muito nessa palavra. E é aonde há a transformação. Então, o que a cruz fez por nós? O que a cruz fez por você? O que a cruz de Jesus significa na tua vida? Qual é o significado dela para você? Então, foi nessa cruz que Jesus nos substituiu. Quando nós entendemos que é na cruz que foi extraído o antídoto de cura para toda a humanidade, a nossa vida começa a passar por um processo de transformação. Quando nós nos identificamos com essa cruz, quando nós nos prostramos diante da cruz de Jesus, a nossa vida começa a ter mudanças. E foi diante dessa cruz que um dia eu me deparei com ela. Gostaria que vocês abrissem, o texto é de 1 Coríntios 18 ao 21. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os oradores desse mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem, por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Então a mensagem da cruz para o mundo é loucura. A mensagem de Jesus para o mundo lá fora, ela é loucura. É algo que as pessoas não conseguem entender. A força e o poder da mensagem da cruz. Hoje eu vou falar um pouco sobre o testemunho da minha vida. Eu me chamo João, sou casado, a minha esposa é Bruna. Eu tenho 3 filhos, um deles é o baterista aqui que estava, é o Henrique. Tenho o Diogo, é o do meio, tem 13 anos. E o Samuel tem 8 anos de idade. A gente mora em Inácio Martins há mais ou menos uns 19 anos. Eu sou natural de Imbituva, a gente foi para lá. Então o que eu vou falar aqui hoje para vocês, eu já ministrei essa palavra lá em Inácio. Antes de eu ministrar essa palavra, eu tive todo o cuidado, todo o carinho com a minha mãe, de conversar com ela antes de compartilhar o que eu vou falar para vocês aqui. Algo que envolve a vida de muitas pessoas, em especial quem mais vou falar aqui sou eu, sobre a minha vida, sobre um pouco do relato da minha vida. Vou tentar ser breve, e são 28 anos de caminhada sem Jesus, faz mais ou menos uns 13 anos 12, 13 anos que a gente conhece a Cristo. A pessoa responsável por estar aqui em cima hoje, ele está sentado aqui dentro dessa igreja, que é o Christian e a Patrícia. Foram longas e longas vezes que o Christian falava de Jesus para mim. Aí eu falava para ele: Christian do céu, eu falei, eu não vou nesse negócio, cara. Eu falei, o que se quer desse Jesus teu aí? E ele sempre estava falando. Eu me lembro bem que na noite que eu aceitei ir numa célula, eu e a Bruna ainda pensavam que era cédula o nome. A gente estava montando uma máquina que tinha quebrado, era mais ou menos umas 2 horas da manhã. Eu falei, Cristian, eu vou ir nesse negócio aí para você parar de me encher as medidas. E quando eu fui lá, foi aonde nós nos apaixonamos por Jesus. Nós vimos que a nossa vida, ela poderia mudar. Eu e a Bruna vimos, não, aí tem jeito, o negócio tem como consertar, tem como recomeçar. Nós nos sentimos amados, nos sentimos acolhidos. Gostaria de pedir uma salva de palmas para a vida do Cristo, por ele ter me aguentado. E ele nunca desistiu de mim, como muitos de nós que estamos aqui, como eu. Cada um aqui tem uma história, que alguém não desistiu, de falar do amor de Jesus, de ministrar a palavra do Senhor. Amém? Então, o que eu vou falar aqui hoje começa no ano de 1985. Uma das cenas da minha infância que eu me lembro, assim, era eu e o meu irmão. Nós estávamos abraçados, nós morávamos no interior de uma comunidade chamada Lombão, município de Ivaí.
né? Morava eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã, né? E nesse relato que eu vou falar, a cena que eu me lembro era da minha mãe indo embora, né? Era um gramado bem grande assim, uma estrada longe, né? E eu abraçado meu irmão, eu tinha 5 anos de idade, né? Hoje, para mim falar, eu sou curado disso, porque antes eu não conseguia nem tocar nesse assunto, porque me machucava muito, me feria muito, mas graças ao sangue de Jesus, né? Hoje sou curado, consigo estar aqui compartilhando com vocês, né? E eu lembro, né, da minha mãe indo embora, e o meu irmão chorava muito, e ele me abraçava, né? E nós andávamos assim pelo fresto da porta, e eu sabia de uma coisa, que ia demorar muito tempo para eu ver minha mãe de volta. Imagine vocês, uma criança de 5 anos de idade, né? O meu irmão deveria de ter uns 13, 14 anos, né, nessa época. Imagine 2 crianças praticamente, olhando tudo aquilo e vendo ela se ir embora, né? Houve, né, desentendimento dela e do meu pai, né? Houve adultério no casamento deles e ela foi embora. Passando tudo isso, né, o que eu me lembro assim, um dia depois, o meu pai chegando com um caminhão, carregando a mudança nossa, né? Todas as nossas coisas que nós tínhamos, que não era muito, né? A gente era de uma família, né, muito humilde, né? Não tinha muita coisa não. E a gente foi embora para a cidade de Imbituva, né? Mas eu, com 5 anos de idade, eu não entendia muito o que estava acontecendo. Para mim, tudo era 10, tudo era festa, né? E não sabia o que realmente estava se passando, né? Tinha perdido o contato da minha mãe e fomos morar no olaria de um tio meu, nos fundos dessa olaria, num quartinho de uns 15 metros quadrados mais ou menos, onde era a cozinha, banheiro e o quarto que nós morávamos. Eu não lembro por quantos anos nós ficamos morando nesse lugar ali, né? E meu pai trabalhava nessa olaria no começo, e o meu irmão, toda manhã, quem lembra daquelas bicicletinhas monareta, né? Ele pegava uma bicicletinha daquela, colocava eu no garupa, pedalava por 5 quilômetros e levava eu até a LBA, né? Quem é que lembra da LBA? Era uma escolinha que tinha antigamente, a minha tia trabalhava nessa escola, eu ia para lá de manhã, lá você recebia café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Então, por fome, não passava, né? Era suprido, era bem cuidado lá, né? Eu lembro de lá, né? Tem algumas fotos na casa da minha mãe, né, desse tempo que eu tive lá, e a minha tia também trabalhava lá, né? E à tarde, eu lembro que a minha tia pegava eu, levava até a casa dela. O meu irmão trabalhava em uma oficina mecânica de aprendiz, né, para aprender uma profissão na vida. E à tarde eu lembro que ele passava a me pegar, ou ele ou meu pai, e nós íamos para casa, né? E o tempo foi se passando, o tempo foi passando, e de repente, né, no início da minha adolescência, né, eu comecei a entender algumas coisas, né? Nessa época eu vivia de casa de tio em tio, ia casa de um, ia casa no outro, né? Para vocês terem uma ideia, de 1ª a 4ª série, quem assinava meu boletim na escola se chamava Dona Célia Cristo. Ela já faleceu há alguns anos, né? Era essa senhora que ia na escola, né? O meu irmão trabalhava para o marido dela, ela era um amor de pessoa, ela que assinava meu boletim na escola, né? Ela que era a minha segunda mãe de escola, né? Então tinha muitas mães, né? Muitos conselhos, muitas coisas, né? Mas nós vivíamos numa família totalmente disfuncional. E o maior sonho que o meu irmão tinha era trazer a minha mãe de volta. Ele lutava por aquilo anos e anos. Eu não sei em que ano ele conseguiu trazer ela de volta, mas com o passar do tempo ela voltou, né? E nesse tempo que, na minha adolescência, né, eu sofri abusos, né, verbais, abuso, né, foi violentado, né? E muita humilhação, palavras, né, de que você não vai dar certo, né? E com certeza eu devia de aprontar muito, né? Porque não tinha muito limite a coisa. A gente crescia da casa para a rua, não tinha muito horário, né? Todo mundo, meu pai trabalhava, meu irmão trabalhava também. O que mais eu tinha medo era do meu irmão. E o meu pai, assim, era o que dava muito carinho e muito amor para mim. Era um pai muito amoroso, né? Dentro das limitações dele. E
Passado algum tempo, nós voltamos a ser uma família novamente. Nós construímos, eu me lembro que o meu irmão, ele vendeu algumas coisas e comprou um terreno no fundo dessa oficina que ele trabalhava, né? O Senhor ajudou ele, e nós morávamos lá. E morávamos eu, meu pai, a minha mãe, o meu irmão e a minha mãe. Uma família normal, só que não. Porque o meu pai e a minha mãe voltaram a morar junto, mas em quartos separados. Era totalmente disfuncional a regra de família, né? Como hoje eu entendo, como hoje a gente tem a visão totalmente diferente. E, né, a minha mãe, ela cuidava da roupa do meu pai, eles não brigavam, existia uma harmonia dentro da casa, né? Ela fazia todos os deveres dela, né, como mulher dentro do lar, lavava roupa, cuidava assim de todos nós. Mas não tinha uma regra de como era uma família normal, como hoje a gente entende por família normal. Para mim aquilo era normal. Para mim, casal separar era coisa normal. Dentro da minha casa, né, viviam meus pais separados, em casa junto, mas uma vida separada. E passando muito tempo, né, eu comecei a me tornar uma pessoa de um temperamento muito difícil. Começaram a aparecer os vícios, bebida, cigarro. E na minha casa todo mundo fumava, para mim fumar era normal. Na minha casa todo mundo bebia, beber era normal. Na minha adolescência eu bebia muito, né, eu tomava muitos e muitas, né, porras de eu ter tomado, de chegar de pessoas ter que dar banho em mim, né, por causa de bebida, né, perdi o sentido das coisas. Né, então muitas coisas tristes, difíceis passaram. Na frente da minha casa, aí fechou essa oficina, abriu uma loja, aí foi passando o tempo, abriu uma igreja Deus e Amor. E essa igreja, todos nós aqui sabemos que as senhoras da igreja Deus e Amor, elas são pentecostais e elas oram muito. Né? Eu lembro que essas senhoras, elas oravam das 6 da manhã até 10 horas da noite, mais ou menos. E às vezes eu ia lá na frente para ver quanta gente tinha, né? Parecia que tinha uma multidão, mas era uma ou duas que estavam orando naquele microfone. Né? E eu creio, sou grato a Deus pela vida delas, que elas foram quem ajudaram em oração pela minha vida, né? E que não deixou Satanás nesse percurso de ceifar a minha vida. Então sou grato a Deus por essas senhoras dessa igreja, para vocês entenderem o nível do tanto que eu era perturbado. Eu tinha uma moto e estava tão irado com tudo, com a vida, né? E falei, mas hoje eu vou entrar lá dentro daquela igreja com essa moto. Vocês imaginem o nível, né, de um temperamento difícil de um jovem, de um adolescente, chegar uma moto aqui na frente e querer entrar aqui. É uma pessoa, né, totalmente perturbada, com desequilíbrio. E era dessa forma que eu agia. E com o passar dos anos, né, casei com a Bruna, a gente fomos embora para Inácio. Né, o nosso casamento a gente ia muito para Imbituva. Né, todo sábado, toda sexta-feira era para Imbituva. E por que nós íamos muito para Imbituva e nós não conseguimos viver a nossa vida? Porque Imbituva era a nossa área de refúgio. Era lá que tinha as festas, era lá que tinha as bebedeiras. Né? Eu já ligava para todos os homens, organizava tudo antes, falava, estamos descendo, vai ser sexta, sábado, e para vocês terem uma ideia, nós voltávamos embora na segunda-feira. Nem domingo não voltava. Bem de manhãzinha, 6 horas da manhã, nós subíamos embora. E algumas vezes eu falava para a Bruna, né, a gente descia brigado, eu sempre fechava um zíper imaginário dentro do carro. Falava, daqui até lá, você não fala comigo, não conversa comigo. Mas quando nós descíamos na casa da avó, né, nós descíamos de mãos dadas, sorridentes e felizes, porque as aparências têm que ser mostradas. Né? As aparências, elas têm que, pelo menos, fazer de conta que está tudo bem, pelo menos fazer de conta que está tudo legal. E era dessa forma que a gente vivia, era dessa forma que a gente fazia. Algumas vezes nós conversávamos com a Bruna e falava que a gente não separava por causa dos nossos filhos. Eu não queria que meus filhos passassem por aquilo que eu passei, por a sensação de abandono, né, de ser deixado para trás. Não queria isso. E até, né, o dia que eu conheci o Cristo, como já falei aqui, o Cristo me falou do amor de Jesus, né? Isso foi por volta do ano de 2008, né? E eu não tinha noção, eu achava que as coisas do jeito que eu fazia estava certo,
né, eu abandonava a minha família, eu gostava muito de moto. Todo final de semana eu levava eles até Imbituva, deixava eles lá e eu saía para mim ser feliz, não para minha família ser feliz. Eu estando bem, para mim estava tudo bem. Eu não me importava com eles. Eu não pensava que eles também tinham a necessidade de ter um pai presente, de ter um homem dentro do lar, né, de ter uma família, né, normal. Para mim aquilo era normal, eu cresci dentro de uma família disfuncional. Eu cresci dentro de um lar que era totalmente ao oposto, que é uma família convencional, do que é uma família unida, do que é uma família que vive junto, firmados num único propósito. Foi no ano de 2008 que nós conhecemos a Jesus, que aceitamos o convite de ir para a célula, e aceitamos o convite fomos para o culto, começamos a gostar. E nesses dias desse culto, um mês mais ou menos que a gente estava na igreja, convidaram nós para ir para um encontro com Deus. Eu falei, eu acho que eu vou nesse negócio aí, estou até gostando desse Jesus, vamos lá ver o que tem de diferente nesse encontro. E foi nesse encontro que a minha vida mudou. Foi nesse encontro que eu descobri que tinha uma esperança. Foi nesse encontro que eu descobri que eu podia resgatar a minha família, que eu podia resgatar, os meus familiares, aquelas pessoas que eu amava tanto. Eu podia ter um novo começo. Nesse encontro, no dia desse encontro, eu lembro que eu estava trabalhando, estava carregando um caminhão de madeira, e Satanás sussurrava no meu ouvido. Ele falava assim: pega essa máquina, se joga num barranco. Tinha um barranco muito alto lá na fábrica, dá mais ou menos aí uns 10 metros de altura. Ele falava: se joga lá para baixo, você não tem mais jeito, você é um derrotado, ninguém vai pensar que você se matou, todo mundo vai pensar que foi um acidente, porque acidentes acontecem, E ele sussurrava no meu ouvido, mas tinha uma voz que do outro lado também falava: não, meu filho, não faça isso, não tire a tua vida, não faça isso, meu filho, tenho coisas novas para você, tenho coisas poderosas para você. E aquilo ficava lutando, por horas, aquela luta, dentro da minha cabeça. Eu pensei, mas isso é coisa da minha cabeça, não pode. Eu não entendia muitas coisas, eu não tinha muito entendimento do que estava acontecendo naquele momento. Mas a guerra espiritual era muito grande. Como existe o mundo real que nós vivemos, o mundo espiritual também existe. E a guerra espiritual era muito grande. E a gente foi para o encontro, lá nesse encontro, e tudo que vai acontecendo, ministra daqui, lixa dali, ministração de todo jeito. De repente, o pastor Ney, ele me chamou, ele falou: João, eu falei, eu vou te falar uma coisa, você era um homem marcado para morrer, você não era mais para estar aqui, mas o amor de Jesus te salvou, aleluia, o amor de Jesus te resgatou, nunca mais Satanás poderá tocar em você, em tua família, aleluia, nunca mais você poderá ser tocado pelo diabo, porque um novo tempo vai acontecer na tua vida. Aí eu descobri que existia a cruz de Cristo. Dentro desse versículo que a gente leu, onde Deus escolhe as coisas loucas dessa vida, aqueles que não são, para transformar, para que o amor dele possa ser derramado. Eu descobri que nessa cruz a minha vida poderia ter um novo começo, um novo recomeço. E é nessa cruz que é o que nós guardamos, o que nos encorajamos, é de estar prostrados diante dela, porque Jesus já pagou o preço por cada um de nós. Muitas vezes eu tentava resolver as coisas do meu jeito, da minha maneira. Eu sabia dar jeito para tudo, sabia dar jeito para problemas, sabia dar jeito para problemas financeiros. Eu era craque em tudo, tudo que tinha de fazer enrolar, de procrastinar as coisas, empurrar com a barriga, dar o jeitinho brasileiro, de reinventar as coisas, eu sabia fazer, mas isso não resolvia. Dentro da nossa casa, do nosso lar, o tapete foi sacudido e uma nova história começou. Gostaria de ler em Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a que tirou do meio de nós,
cravando-a na cruz. Então existia uma cédula, né, de pecado, existia uma cédula de dívidas ao meu respeito e a teu respeito, né? Mas um exemplo, né, quando nós pagamos dívidas ou pagamos contas em lojas, que quando a gente vai pagar uma conta, o que eles dão para nós, né? Eles dão um recibo de quitação. E naquela loja você não deve mais. Foi isso que Jesus fez por mim e por você, naquela cruz. Foi na cruz do Calvário que Jesus pagou o preço do nosso pecado, né? Ele rasgou o escrito de dívida que tinha ao meu respeito e ao teu respeito, né? Eu gostaria de passar um videozinho agora, né, para ilustrar para vocês, né, de como foi esse acontecimento na história. Pedir para o pessoal colocar lá. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Diante dessa cruz de Cristo, eu te convido essa noite a você se colocar de pé. A vocês que estão em casa, né, também a se colocar de pé, né, para que nós possamos, né, ser transformados por essa cruz, para que nós possamos ser libertos por essa cruz. Hoje eu sou uma pessoa dentro do processo, né, de transformação. A cada dia eu procuro ser melhor do que eu fui ontem. A cada dia eu procuro mudança e transformação, mas eu sei aonde está essa saída. Essa saída está na cruz do Calvário. É para lá que eu corro todos os dias da minha vida,
nos meus momentos de angústia, nos meus momentos de aflições, é para lá. É lá que tem o socorro para tudo o que nós necessitamos na nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito. Nós queremos dar o nosso jeito para tudo. Para tudo nós achamos jeito. Para tudo nós achamos saída. Para tudo nós achamos uma forma de resolver as coisas. Mas há um único jeito, que quando nós pegar o peso que está sobre nossas vidas e nós depositar aos pés da cruz, é nessa cruz que há libertação, é nessa cruz que há transformação. Nessa noite, se você sentir no teu coração, aí no teu lugar ou aí na tua casa, de você se prostrar, de você se ajoelhar diante dessa cruz de Cristo, né, num ato de fé, num ato que possa ser mudança, né, eu te convido, né, para que você se prostre diante do altar do Senhor, diante da cruz de Cristo, né, para que Ele possa trazer mudança, para que Ele possa trazer transformação, que Ele possa trazer refrigério ao teu coração, à tua família, à tua casa, aquilo que só você e Deus sabem que você necessita. Nessa noite o Senhor vai operar milagres na tua vida. Essa noite o Senhor vai trazer transformação para a tua vida. O Senhor vai trazer refrigério ao teu coração. Nessa noite o Senhor vai trazer mudanças. Aquilo que você acha que é impossível, que quando você entrou aqui ou quando você começou a assistir esse vídeo, esse culto, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele vai estar restaurando tudo aquilo que um dia perdido foi. O Senhor vai restaurar essa noite, uma noite de cura, de milagres, de transformação. Papai querido, nós entregamos tudo, Senhor, aos pés da tua cruz, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas, Senhor, as nossas famílias, as nossas casas, os nossos familiares, tudo que somos, Pai, tudo que temos, nós colocamos aos pés da tua cruz, Papai. Nós entregamos diante do Senhor, que o Senhor venha, Pai, com o teu refrigério, com o teu bálsamo, Pai, trazendo cura e trazendo transformação, Pai, trazendo libertação para os cativos, Pai. Traz um novo tempo, traz o avivamento, Pai, sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, Pai, sobre a tua casa. Traz cura sobre o teu povo, um povo eleito, sacerdócio real. Os teus filhos são escolhidos. Nós não somos qualquer um, meus amados. Nós somos o povo eleito, nós somos a geração santa. Por isso que nós estamos aqui essa noite, orando e clamando ao Senhor. Um novo tempo Deus tem para as nossas vidas. Oh, oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Papai. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre, Senhor. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Oh, aleluia. Receba nessa noite o fogo do Senhor.